é engraçado, é um momento muito, em termos de economia, é um momento muito interessante. Eu acho que é daqueles, a gente está vivendo um momento que a gente daqui a 10 anos, 15 anos, vai culpar as decisões que a gente está prestes a tomar para explicar o que deu certo, o que deu errado, né? É um momento muito importante em todos os sentidos, mas em economia também. Então, eu pensei que valia a pena contar uma história para vocês, talvez para ficar mais fácil, talvez para quem não domina muito a economia ou a história da economia, para talvez entender qual é o meu ponto de vista. Então, me perdoe, eu vou dar um passo um pouco para trás, mas só para contextualizar o que eu acho que está em jogo nesse momento, tá? Então é o seguinte, né? A história da economia aqui no Brasil, ela é basicamente muito simples, né? A gente, de quando o Cabral pisou aqui no Brasil até 1994, o Brasil é o país do improviso, o Brasil é o país do paliativo, o Brasil é o país do populismo, tentar achar soluções simples para problemas difíceis. O Brasil é o país que vai varrendo algumas coisas ali para debaixo do tapete. Não por coincidência, né? Se a gente pensar numa metáfora de um carro, né, e de uma estrada, que é o que eu quero usar depois, o Brasil a vida inteira foi um carro muito frágil, né? Um carro que qualquer buraco fura o pneu, qualquer chuva dá problema no carro, motor não tem potência, né? A gente tem aqueles famosos voos de galinha, o Brasil cresce 1 ano, 2 anos, para ser derrubado depois por qualquer coisa que aconteça no mundo afora. São anos de decisões erradas, anos de postergação de enfrentar os seus problemas, né? Enfrentar as dificuldades. Não por coincidência, o Brasil praticamente, né, gira em círculo. A gente anda um pouco, volta, anda um pouco, volta, acelera, morre. A gente tem um monte de moedas, um monte de planos econômicos, né? A gente lembra do cruzado, lembra do cruzeiro, cruzado novo, se carimba a nota, era uma série de coisas que, olhando hoje, acho que a gente tem hoje uma noção do quão mambembe as coisas eram feitas no Brasil no século passado. Isso não deu certo, isso não funcionou, não é surpresa, porque praticamente em lugar nenhum do mundo, quando a gente resolve tomar esse tipo de decisão populista, fingir que o problema não existe, tentar empurrar o problema para debaixo do tapete, normalmente o problema volta maior, mais sério, mais grave, e isso impede um monte de coisas. A gente ali em 93, né, os mais novos nem vão acreditar nisso, mas a gente tinha inflação de 3 dígitos ao mês no Brasil, né? Os preços subiam 2 vezes por dia. Existia uma profissão no Brasil que era remarcador de preço, o cara que corria ali no supermercado. Em 94, a gente é a primeira vez na história da economia brasileira que a gente resolve finalmente colocar o carrinho Brasil, que é um carrinho ainda frágil, um carrinho 1.0, antigo, cheio de defeito, mas a gente consegue, a gente decide colocar esse carro na estrada, numa estrada certa, numa estrada bacana, numa estrada que lá na frente, em algum lugar, sabe lá Deus quando, vai gerar um país com uma renda melhor, com menos desigualdade, com mais emprego, com emprego de melhor qualidade, um país em desenvolvimento. A gente poderia ser uma Austrália, por exemplo, não é impossível a gente imaginar que a gente pudesse ter uma renda da Austrália, exportamos commodity, daria para ser mais ou menos isso. Em 94 a gente enfrenta isso, a gente começa enfrentando a inflação, que é sempre o passo 1, né, de você arrumar a economia. A gente faz o plano real, a inflação despenca no Brasil, né? A inflação ela vai caindo sem nenhum artifício, né? Sem nenhuma canetada, sem nenhum congelamento de preço. Ela sai de uma inflação de quase 1000% em 93 para uma inflação de 2% em 98, né? Uma inflação que nunca mais saiu do controle, né? Eu falo sair do controle ser muito maior do que 10%, 11%. E a gente começa a andar nessa estrada, né? A gente está ali no primeiro governo do Fernando Henrique,
a gente começa a abrir economia, começa a fazer privatizações. Tem a história do telefone, né? Hoje todo mundo tem 1, 2 celulares. Ali em 97, 98, a gente não conseguia nem um telefone fixo, né? Os mais velhos vão lembrar disso também. A gente declarava telefone no imposto de renda, a gente ganhava de presente de casamento o telefone. A gente cria o sistema de meta de inflação, a gente faz algumas reformas, a gente cria, na virada do século, a lei de responsabilidade fiscal, que é uma coisa muito importante porque acaba definitivamente com aquela ideia do governante gastar o quanto ele quer e deixar a conta sempre para o próximo governante e para a próxima geração. A gente viu muito isso aqui em bancos públicos, né? Lembram do Banespa, do Banerj, todos aqueles bancos que quebraram todos ali, tiveram que ser socorridos num PROER por irresponsabilidade. A gente vai conseguindo diminuir as taxas de juros, a gente vai fazendo superávites primários, que vão abatendo a dívida. Em 2002, a gente tem a eleição do Lula, né? No primeiro momento, a gente teme que o Lula vá sair dessa estrada, ou vá parar o carro, ou vá fazer alguma aventura, mas ele, surpreendendo a muitos ali, pelo menos no primeiro momento, ele mantém o carro nessa estrada e ele, inclusive, dá uma acelerada nesse carro, né? Obviamente, tem um fator China ali que ajuda ele, mas existe sim mérito na política dele. Então, durante o governo Lula, o país cresce, o país não tem inflação, a gente faz superávit primário, a dívida do Brasil cai, despenca, né? A gente chega a virar grau de investimento ali em 2008. E aí, o primeiro slide que eu queria compartilhar com vocês, acho que todo mundo está vendo, né, Bruno? Também? Então, é o seguinte, esse aqui é o retrato do que é a primeira década desse século, uma década onde a gente começa a colher o que é feito no final do século da década passada, né, ali no final dos anos 90, mas a gente continua plantando e colhendo. Por exemplo, aqui em 2003, é quando a gente finalmente começa a desenvolver o mercado de crédito no Brasil, né? Antigamente, até por conta da inflação altíssima, você não tem previsibilidade, você se quer saber qual ia ser a moeda daqui a 2 anos, você não tinha mercado de crédito. Essa história de você entrar em qualquer loja hoje do varejo brasileiro e comprar uma torradeira, uma batedeira, uma geladeira em 24 vezes, 36 vezes. Então, as coisas são colhidas e plantadas, plantadas e colhidas. Isso acontece de 94 até 2010. É a primeira vez que o Brasil tem uma agenda onde o Brasil vai avançando. Alguns podem falar que mais rapidamente, outros que deixa a desejar na velocidade, mas o que é inegável é que a gente está na estrada certa e o carro, né, o carrinho Brasil vai ganhando musculatura. Se vocês olharem, a gente cresce os 10 anos da década, né, são 10 anos de crescimento. 2009, a gente tem um crescimento zero ali, é o ano que o mundo afunda, né? Então o mundo afunda, mas o Brasil não, para depois, em 2010, voltar com um crescimento de 7,5%, um crescimento chinês. Em todos esses anos de crescimento, você teve geração de emprego, você teve a distribuição de renda, a gente criou aquela famosa, né, que hoje a gente nem fala mais, famosa classe C, né, uma galera enorme que passou a consumir coisas que sempre quis, começou a ter crédito também, isso ajuda a explicar. Então você tem geração de emprego, você tem geração de renda, você tem uma melhora nas famílias da classe A, classe D, E, F, G. Você faz superávites primários, então a dívida despenca no Brasil, o Brasil passa a ser um país considerado solvente, seguro, sério, a ponto de em 2008 a gente virar grau de investimento. A gente ainda ganha aqui de presente no fim dessa década o direito de sediar uma Copa e uma Olimpíada, né? Então a gente definitivamente ali mais ou menos 2007, 8, 10 ali, é a época que o Brasil, por um breve momento, a gente finalmente deixa de ser o país do futuro e a gente acha legal ser o país do presente. O presente que a gente vive ali é bacana, né? Vocês vão lembrar até que tem algum momento aqui que começa a faltar profissional para algumas vagas. Me lembro bem o caso de empregadas domésticas.
esses empregos piores, que pagam menos, as pessoas começaram a conseguir empregos melhores, inclusive. Por que esse gráfico aqui é importante? Eu queria mostrar eles para vocês. Porque não é o período de maior crescimento da história do Brasil, mas é o período de melhor crescimento da história do país. Aqui você tem todas as lacunas que você busca num crescimento sustentável, elas estão preenchidas. Uma numa velocidade maior, outra numa velocidade pior. Mas tudo aconteceu. É esse tipo de crescimento que todos os países buscam. Se você tem um crescimento desse por 2, 3 décadas, a gente entrega esse país para os meus filhos, uma Austrália, talvez um quase Canadá em alguns pontos. Não é coincidência que a única vez na história recente eu estou falando de talvez 50, 60 anos, que o Brasil fez as coisas certas, enfrentou os seus problemas, tomou atitudes que geram crescimento ao invés de atitudes populistas, levou as coisas adiante, o resultado foi esse, foi bom. Isso aqui é um belo retrato do que a gente tem que se lembrar do que acontece quando a gente, por muito tempo, faz as coisas certas. Você planta e, inevitavelmente, você colhe. Em 2011, a gente troca o governo, a gente elege a Dilma. Misteriosamente, a Dilma, em 2012, mais ou menos, ela começa a ter ideias em economia. Acho que não vale muito a pena a gente ficar batendo aqui no governo Dilma, mas, basicamente, o governo Dilma, inexplicavelmente, sem nenhuma razão, sem nenhum porquê, sem nenhum aviso, ele simplesmente falou o seguinte: olha, tudo bem, eu quero chegar nesse lugar bacana que vai tornar o Brasil uma Austrália ou um Canadá lá na frente. Mas eu não quero mais continuar por essa estrada, eu quero pegar um atalho, eu quero pegar um desvio que eu vou chegar lá mais rápido e vocês nem vão perceber. Toda vez que a gente pega um desvio, toda vez que a gente pega um atalho, toda vez que a gente vai para decisões populistas ao invés de decisões técnicas, deu errado. Deu errado na década de 70, deu errado na década de 80, deu errado no começo da década de 90 e touché, deu errado no começo da década, dessa década que nós estamos. O governo Dilma, ele destrói praticamente tudo que foi feito nos últimos 15 anos em termos de economia, né? A dívida, o Brasil volta a ter déficit primário, a dívida volta a subir por consequência, os juros que sempre caíam de um governo para outro, a Dilma entrega os juros mais altos do que ela recebeu, entrega uma inflação mais alta do que recebeu. A única vez que a inflação superou 10% nessa década, nos últimos 15 anos, é no governo Dilma. Acontece um monte de coisas ali que provocam, em 14, a parada da economia, e em 15, 16, a maior recessão da história do país. É a segunda vez na história do país, desde que Cabral passou por aqui, que o Brasil tem 2 anos seguidos de PIB caindo. O PIB não caiu por 2 anos, o PIB despencou, menos 3,5%, menos 3,3%, provando que definitivamente, quando você faz a coisa certa, o resultado que aparece lá na frente é o bom. Quando você faz a coisa errada, o resultado que aparece lá na frente é ruim. Em 2016, a gente tem o impeachment da Dilma, o Temer assume, né, deixando de lado aqui um pouco da imensa polêmica que foi na época sobre o Temer, sobre o golpe, se foi golpe, se não foi golpe, sobre também o nível dos ministros do Temer, né, a despeito da equipe econômica muito boa que ele montou, a gente tem um monte de ministro ali que é figurinha carimbada, mas quando a equipe econômica do Temer assume, o recado que eles dão para todo mundo nós vamos voltar o Brasil para a estrada que nós estávamos. Nós vamos voltar a ter cuidado com as contas públicas, nós vamos voltar a ter cuidado com a inflação, nós vamos voltar a ter cuidado, vamos desengavetar agendas de reforma, de privatização, de concessão, tentar melhorar de novo esse ambiente de negócios que estava uma zona.
Ele nos promete um monte de coisa e, como vocês bem sabem, o governo Temer ele acaba 6 meses depois, né, em maio de 2017, quando ele é pego naquela gravação ali com o Joesley, vira um governo meio manco ali de 2017 até o final de 2018. Essa volta, né, do carro para a estrada, consegue interromper a recessão severíssima que a gente estava. O governo Temer encerra 8 trimestres seguidos de queda, e o país volta a crescer ali em 2017. O Brasil cresce pouco porque não consegue fazer muita coisa ali do que foi prometido. Ainda assim, ele entrega ali um tapa, né, da reforma trabalhista. Espera aí que eu não estou conseguindo mudar aqui. Ele entrega ali um tapa da reforma trabalhista, a reforma da Previdência fica pelo caminho e ele entrega para o governo Bolsonaro 2 anos seguidos do país crescendo 1,3 em 2017 e 2018. Essa segunda parte da figura, né, se vocês quiserem colocar ali 2019 também, mostra como é difícil você arrumar as coisas, como leva tempo, né, depois que você deixa as coisas muito terra arrasada, ao mesmo tempo que mostra como você consegue inverter o sinal das coisas quando você começa a caminhar na direção correta. Esse retrato aqui, né, de 2017 e 2018, é um país que está andando na estrada correta, mas no máximo a 60 por hora, em segunda marcha. Nessa velocidade aqui, a gente não chega em lugar nenhum. A gente não vai ser a Austrália, não vai ser um Canadá, nem em 100 anos. A gente, no máximo, chega em Campos do Jordão ou no Rio de Janeiro. Então, o bacana de você comparar essa década com a outra década é só você perceber que a causa e efeito funcionam. A coisa, por mais maluca que pareça, ela guarda uma lógica incrível. Coisa certa gera crescimento, coisa errada gera problema lá na frente. Em 2018, a gente tem a eleição do Bolsonaro, e aqui, sem fazer nenhum juízo de valor, exceto economia, ele monta uma equipe econômica muito poderosa, né? É bom lembrar que a gente juntou 5 ministérios ali no Ministério do Paulo Guedes. Ele dá carta branca para o Paulo Guedes, e o Paulo Guedes ele nos apresenta uma proposta quase que inédita em termos de economia no Brasil. Ele nos traz uma agenda de curto, de médio e de longo prazo, uma agenda totalmente pró-negócios, uma agenda liberal, uma agenda que prevê reformas, né, as 4 principais, a tributária, a previdenciária, a administrativa, a trabalhista. Finalmente alguém fala em atacar, né, os 2 maiores problemas desse país, que é a competitividade e produtividade. Fala o tempo todo de melhorar o ambiente de negócios, né, de tornar as regras mais estáveis, de tornar o capital mais bem-vindo, de você conseguir tornar as coisas mais simples, né, propõe de diminuir desburocratização, desregulamentação, tentar tornar as coisas mais lógicas para o empreendedor brasileiro ou para o empreendedor que quer investir no Brasil. Afirma que vai zerar o déficit público, né? Então ele fala da reforma da Previdência, porque precisa disso para a gente cuidar das contas públicas. O Brasil vai voltar a fazer superávit primário e nos apresenta uma agenda que seria capaz de nos colocar em outro patamar lá na frente. Lá na frente, eu estou falando em 2022, já é um patamar. Se fosse 2026, seria um outro patamar. É uma agenda com começo, meio e fim, é uma agenda completa. A gente começa o ano de 2018 com uma dúvida enorme, porque é um governo novo, né? Um governo que a gente não sabe muito bem como é que vai funcionar quando a bola rolar. A gente viu que é um governo desorganizado, desarticulado, um governo politicamente fraco, com os benefícios e os prejuízos de ser um governo fraco. Mas, apesar de tudo isso, o governo consegue, a equipe econômica consegue endereçar a coisa mais importante do ano passado. A gente faz a reforma da Previdência, que era uma reforma da Previdência muito boa na Câmara,
na Câmara e vira uma reforma boa no Senado. É uma reforma capaz de desarmar a bomba relógio das contas públicas e do endividamento. Então, o Brasil deixa de ser considerado um país que lá na frente pode dar problema de não pagar alguma coisa. E a gente faz, fora isso, pouca coisa. A gente faz uma MP de liberdade econômica, que é muito importante, é o primeiro o grande sinal dado para o mercado, para os negócios do Brasil e que querem entrar no Brasil. E a gente acaba fazendo no final do ano aquela história do Fundo de Garantia, que é um revival do Temer, um pouco mais turbinado. Você pode olhar isso como um copo cheio ou um copo vazio. Dava para ter feito mais coisa, poderia mais coisa ter acontecido, ao mesmo tempo que a coisa mais importante aconteceu. Se a gente conseguisse fazer uma reforma por ano no Brasil, em 2023 a gente tem outro país. A gente também, às vezes, tem um pouco de pressa, tem um pouco de impaciência, porque a gente está numa situação econômica ruim há muito tempo. Então, a gente pode olhar essas duas coisas. O fato é que o país, no ano passado, cresce pouco, né? Cresce 1,1, é o que a gente tem até agora estimado, 1,1, provando que a gente precisa fazer mais. Se a gente quiser crescer mais, a gente precisa agilizar um pouco essa agenda, tanto econômica quanto de ambiente de negócios, de competitividade, de produtividade, de privatização. E aí o que acontece? A gente começa o ano com essa história do Covid, enfim, é um problema obviamente imprevisível, né? Ninguém em sã consciência poderia imaginar que isso aconteceria. Afeta o mundo inteiro, então, ao mesmo tempo que você não cria vilão, você não tem escape, né? Por exemplo, em 2008, as coisas eram muito mais concentradas nos Estados Unidos, no primeiro momento. E isso, pegando esse exemplo do carro na estrada, é como se tivesse caindo um grande deslizamento de terra. A gente para, a economia para, os negócios fecham ali em final de março e abril inteiro. O país praticamente só fala disso, apesar da gente ter conseguido produzir várias crises políticas no meio do caminho. E a gente está em economia agora, por isso que eu fiz questão de voltar essa história toda, para dizer o seguinte: o que está em jogo a partir de agora para os próximos 2, 5, 10 anos no Brasil? Que caminho, que solução que o Brasil vai dar para esse grande deslizamento que se encontra na nossa frente? Se a gente vai começar a tirar essa terra devagar, mas o ideal é que fosse mais rápida, se a gente vai gastar um caminhão de dinheiro que a gente vai gastar esse ano, mas o ano que vem a gente volta a se preocupar com as contas públicas. Se a gente vai parar com a agenda de reformas, mas assim que for possível, ela volta para a pauta, e isso vale para privatização, para concessão, isso vale para tudo, ou se a gente vai fazer o que a gente fez muitas vezes na nossa história, que é achar que é mais fácil e melhor para o país, ao invés de enfrentar esse deslizamento, passar por ele e seguir na estrada, se a gente vai resolver tomar um atalho para chegar, sabe lá Deus onde. A gente pode entender por atalho toda e qualquer medida que não faz sentido com a agenda que começou esse governo. Então, é você não se preocupar com contas públicas, é você deixar essa agenda de reforma para o lado, é você criar essa ideia de que o governo é que vai construir, reconstruir ou gastar dinheiro e não o setor privado. É mais ou menos nesse grande ponto que a gente se encontra hoje. Parece detalhe, dado que parte dessa crise é causada por uma crise de saúde, mas essa decisão que o governo vai endereçar para todos nós a partir de daqui a pouco, né, porque bem ou mal parte do país já está reabrindo, é o que vai ditar o que vai ser esse país daqui a 2 anos, 5 anos ou 10 anos. Vai fazer uma diferença enorme, como vocês viram naqueles 2 grandes gráficos de década que eu postei ali. Esse pós-crise que a gente vai sair, só para vocês terem uma ideia, né, o que o governo conta para ajudar a dar musculatura para a economia, o
que o governo conta? Esse aqui, só para voltar, é o crescimento do governo Bolsonaro, né? Ele cresce isso aqui é um crescimento trimestral, ele cresce 0,2, 0,5, 0,5, 0,4. No primeiro trimestre, já sob efeito do Covid, ele cai. E esse segundo trimestre, que é o trimestre, vai ser o pior trimestre da história do Brasil em economia, é o trimestre que ele vai afundar. A partir do mês que vem, quando provavelmente esse assunto do Covid, pelo menos em boa parte do país, ele já está pelo menos encaminhado, o governo vai ter que começar a olhar para isso que ele tem na mão e o que ele precisa decidir o que fazer. O que ele já tem na mão, a gente tem a menor inflação da nossa história. Parte disso é porque a economia está parada, o desemprego vai crescer, obviamente você não tem demanda, você não tem como subir preço. Parte disso é um movimento que começou ali no governo Temer, de um Banco Central muito eficiente, que consegue ancorar as expectativas de inflação e mostrar para todo mundo que a inflação lá na frente vai continuar controlada. Por conta disso, e só por conta disso, a gente tem uma taxa de juros inacreditável para o Brasil. A gente sai ali, quando o Temer assume, a gente está falando de 14,25, ela vai caindo, ela parecia que no 6 ou no 4,5 a gente já deveria erguer a mão para o céu, porque era inacreditável a gente estar nesse patamar. E aí, quando vem o Covid, ela dá mais um tombo, né? Ontem teve reunião do Copom, a gente tem uma Selic agora em 2,25 ao ano, com a porta aberta para a reunião de agosto cair para 2% ao ano, que é onde a gente deve encerrar a Selic nesse ano, talvez. O que o governo tem e que é importante é uma inflação controlada e uma taxa de juros que, se você der as condições corretas, as pessoas em algum momento se animam para investir, para financiar coisas, para se endividar, para tomar crédito. Todo o resto, a gente vai ter que começar a lidar com isso, né? Esse aqui é o déficit, a evolução do déficit público, né? Reparem que aqui em 2013, a gente tem um déficit ali, um superávit ali da ordem de 100 bilhões, né? Se você olhar para trás, é sempre superávit ali também. Ali em 2014, no governo Dilma, o déficit cai, a gente já sai de superávit para déficit, o déficit sai de perto de zero para casa dos 100 bilhões, para em 2016 ir para 155 bilhões. E aí o governo Temer começa a recolocar as coisas e o governo Bolsonaro continua. O déficit do ano passado foi de 60 bilhões, o desse ano seria de 50, 60 bilhões. Se não tem o Covid, a gente em 2023, 2022 a gente zera, 2023 a gente voltaria a fazer superávit com as contas em ordem e com a reforma da Previdência. Para vocês terem uma ideia de grandeza, a gente vai ter um déficit esse ano de 750 bilhões. É uma coisa impensável, né? A gente nunca imaginou gastar esse dinheiro todo e ninguém está reclamando, o mundo inteiro está gastando esse dinheiro. O ano que vem você ainda tem um rescaldo de muita coisa que permanece ali, que você ainda está pagando, está gastando, e você tem uma queda de arrecadação por conta da economia fraca que respinga, mas a gente precisa decidir o que a gente vai fazer com isso, né? Então, o primeiro grande sinal que o governo e o Ministério têm que nos dar é como é que vai ser, se a gente vai ser um país que vai lidar com esse problema das contas públicas ali na frente, ou se a gente vai fingir que isso não acontece. Essa aqui é a trajetória da dívida, né? A mesma coisa, a dívida que tinha se estabilizado ali mais ou menos em 76, 77, e que começaria a cair a partir de agora, ela dá esse salto e a mesma coisa vale para a dívida. Se você não parar de gastar mais do que você arrecada, o sinal dessa dívida é crescente. Então, se você passar o sinal para as pessoas de que a gente vai ter um endividamento cada vez maior, evidentemente eles vão exigir juros cada vez maiores da gente para emprestar dinheiro, até que em algum momento, talvez não emprestem mais, mas é uma decisão que a gente vai precisar endereçar. E essa agenda de reformas, né? A gente está para mandar reforma tributária toda semana e essa reforma não chega. Existe ali um embate entre os poderes, né? Então, ora parece que está tudo bem entre a Câmara, o Senado e o governo, ora parece que azeda.
às vezes entra o STF, alguém põe panos quentes. A gente precisa de harmonia entre os poderes para poder acreditar que isso vai entrar em votação primeiramente e que vai ter algum tipo de articulação para que isso seja aprovado. É importante lembrar que existe uma pressão da sociedade pela aprovação das reformas, mas é preciso algum tipo de esforço político pelo governo para que isso aconteça. Inicialmente precisa chegar uma reforma lá, coisa que até agora não chegou. Essa parte das contas públicas, essa parte das reformas, essa parte da volta das privatizações, essa parte de você sinalizar que você ainda está comprometido com aquela agenda de competitividade, de produtividade, de desburocratização, desregulamentação, essa agenda que o governo e o Ministério, inclusive, vai anunciar semana que vem, ela sair ou não do papel é o que significa se a gente vai encarar esse deslizamento e, de certa maneira, mais rápida ou mais devagar, tirar essa areia da frente, ou se a gente vai tomar medidas populistas em busca de uma solução mais simples para problemas difíceis, cujo resultado a gente sempre colheu da mesma maneira. Lá fora, a gente tem um cenário muito diferente do que ia ser. A gente tinha um momento muito interessante para o país em 2020 e 2021. Era um país onde o mundo todo desacelerava enquanto o Brasil acelerava. O Covid bagunça todo esse mapa geopolítica, né? A gente continua com problemas entre China, entre Estados Unidos, você tem problemas numa Europa que não cresce, você tem problemas na Inglaterra com aquela história do Brexit, que ficou um pouco esquecida, mas vai precisar ser resolvida. Essa confusão toda no mundo, ela nos atrapalha de uma certa medida, que o Brasil deixa de ser a bola da vez em termos de crescimento, porque os países, ao afundar junto com o Brasil, a gente tem muitos países que sairão na frente da gente, porque a musculatura econômica deles é melhor que a nossa, ao mesmo tempo que você tem uma injeção de dinheiro enorme no mundo, uma injeção sem precedente, que tem aliviado a situação do mercado financeiro, promete atenuar os efeitos da economia e, evidentemente, para o país, é difícil fazer a mensuração do que é melhor. Se é melhor você ser a bola da vez com o mundo crescendo cada vez menos, ou se é melhor você não ser a bola da vez, mas o mundo inteiro estar crescendo. Obviamente, um crescimento do mundo ajuda o Brasil a crescer mais rapidamente no segundo semestre e no ano que vem. Então, a má notícia é que a gente deixou de ser a bola da vez, a boa notícia é que o mundo ano que vem vai crescer muito forte e isso deve ajudar o Brasil em alguma escala, a crescer um pouco mais do que pode. A minha opinião, a gente pode conversar isso aqui nas perguntas, né? Não sei como está nosso tempo, Bruno, mas se é melhor começar as perguntas, mas a minha opinião é o seguinte, a gente nessa confusão toda política, né? Porque é bom lembrar que a gente tem uma crise de saúde, a gente tem uma crise econômica, a gente tem uma crise política. Nós estamos administrando 3 crises ao mesmo tempo. E administrando muito mal 2 delas, que é a crise de saúde e a crise política. Nessa confusão toda, né, de sinal e ruído, até porque nós, brasileiros, estamos cansados, né? A gente está num mau humor, num baixo astral, numa manchete horrorosa desde 2014, praticamente, a gente tem razão e tem por força de começar a dar pesos maiores do que se devem, principalmente na parte política, né? É um governo que, em momento algum, fez sentido a gente acreditar que seria uma calmaria, né? Um governo que se elegeu no caos, que se elegeu numa sociedade que já está polarizada e que, com a ajuda do governo, ficou mais polarizada ainda. É um governo que, para o bem e para o mal, não negocia politicamente como se negociava antigamente. É um governo que promove ruído contra si próprio o tempo todo, né? É bom lembrar que a gente não tem oposição no país hoje, praticamente. Todos os problemas que o governo teve que lidar foi ele mesmo que criou, e a gente pode listar aqui uns 300.
A gente está tendo troca de ministros, né? Hoje acabou de cair o ministro da Educação. Nessa pandemia, em 40 dias, a gente trocou o ministro da Segurança, que era o herói nacional, o Moro. A gente trocou 2 vezes o ministro da Saúde e trocou agora o ministro da Educação. Nessa confusão toda. Ao mesmo tempo que você tem todos os ruídos, que eu acho que de forma justa, tiram a confiança, tiram uma expectativa otimista em relação ao futuro, é bom pontuar que na parte econômica, desde o primeiro momento, você não teve um único sinal trocado. Você tem ruído, mas você não tem sinal. A agenda econômica, em que pese não estar andando na velocidade que a gente precisa e que eu acho que poderia, é uma agenda econômica que continua endereçada. Ao que tudo indica, semana que vem vai ser exposta aí numa coletiva o plano de todo o cronograma do que vai ser feito de agora em diante. O que é um bom sinal e reforça, em tese, o compromisso do governo em tirar essa areia do caminho. Então, minha gente, eu acho que, apesar de tudo que está acontecendo, de tudo de ruim que aconteceu no Brasil e no mundo nesse primeiro semestre, a impressão que eu tenho é que a gente teve um deslizamento, um imprevisto, uma coisa que fez parar o carro, mas o caminho natural é que esse carro ande, esse carro passe o deslizamento e continue nessa estrada correta, numa estrada que é capaz de produzir uma década de 21 a 30, uma década muito mais parecida com a primeira década desse século do que com a década que a gente está hoje, que é uma década que é um desastre total. Acho que a gente ainda não consegue muito mensurar isso, porque tem muita coisa acontecendo, mas eu, se tivesse que tomar decisões de negócios para o meu negócio, ou decisão de investimentos, ou decisões quaisquer acerca de quaisquer decisões econômicas, eu acho que a principal aposta que a gente faria é essa, que a gente vai continuar nessa estrada e o nosso pior cenário é andar devagar nessa estrada, torcendo para que, de alguma maneira, por qualquer razão, nem que seja pela razão de que o Brasil, historicamente, só reage na beira do precipício, que a gente, em algum momento, a gente possa acelerar. Mas eu, pessoalmente, estou otimista com essa agenda. Acho que é uma agenda que a gente nunca lidou e acho que é uma agenda que é capaz de transformar o jeito como a gente encara os negócios no Brasil, ou pelo menos o jeito como a gente lida com investimentos, com empreendedorismo, com o empresário no Brasil hoje. É bom lembrar que esse é o primeiro governo que entende que o governo não gera riqueza, que quem gera riqueza somos nós e as empresas, né? Portanto, o quanto ele conseguir facilitar a nossa vida e a vida das empresas, melhor e mais forte vai ser o crescimento futuro. É uma visão muito diferente do que a gente colheu a inteira no Brasil, onde a mola, né, a propulsão econômica sempre vem do Estado. Então, eu espero que a gente use o Estado esse ano, porque, de fato, é um caso fora da curva e que merece, sim, ter o tratamento estatal com o dinheiro que for preciso, mas que a partir do ano que vem, ou do final desse ano, a gente volte a endereçar essa mesma agenda que a gente teve. Em ela acontecendo, eu acho que o país vai crescer, obviamente, os primeiros 2 anos, porque vai ser um influxo, né, um ponto de virada desse ano que vai ser horroroso, mas eu acho que a gente pode pegar a tração e ter uma década de crescimento muito mais parecida com a primeira, ou parecida com a primeira em termos de ter 8, 9, 10 anos de crescimento, um crescimento que a gente possa chamar de sustentável, e aí, se ninguém fizer bobagem lá na frente, quem sabe finalmente a gente tenha um crescimento de 2 ou 3 décadas no Brasil, que é o que a gente precisa para transformar o país de uma maneira completa, né? Transformar o nível de emprego, o nível de renda, o nível de educação, o nível de infraestrutura, coisas que a gente possa, enfim, se igualar a países que a gente não deve nada a ninguém no primeiro momento. Então, era essa a minha visão. Eu tenho aqueles slides ali para pôr para vocês de novo, se vocês quiserem, mas acho que talvez funcione melhor se vocês agora perguntarem, a gente vai trocando, e aí, se for preciso, eu volto aquele slide para todo mundo.
Ok, Teco, obrigado. Quem tiver alguma pergunta, pode abrir o microfone e fazer a pergunta, tá? Teco, Adolfo da Embeleze. Eu teria uma pergunta. Você falou das taxas, eu queria que você falasse um pouco do dólar também. Qual a sua visão do dólar para esse ano, né, e para ano que vem? E também um outro caso que você falou muito bem foi do caso Proer, ajudou os bancos e agora os bancos não estão liberando dinheiro para ajudar o mercado, né? O BNDES está até abrindo uma linha direta para tentar fazer esse dinheiro chegar. Queria também, se você pudesse ampliar um pouco essa conversa. Obrigado. Olha, sobre o dólar, enfim, sempre é a coisa mais difícil da gente opinar, mas eu vou tentar descrever para vocês o que eu imagino que seja o dólar hoje. O dólar é uma soma de vários fatores, né? Então, é uma soma dos termos de troca entre o Brasil e o resto do mundo. Então, quanto mais caros estão as coisas que a gente vende, mais dólar entra, né? Então, o preço das commodities, por exemplo, interessa muito para o país. O quanto a gente importa, o quanto a gente exporta, mexe no câmbio. Existe um componente enorme no Brasil que a vida inteira fez muita diferença, que são as taxas de juros. Quanto maior as taxas de juros, mais capital a gente atrai para se beneficiar desses juros. Então, a vida inteira o Brasil foi um porto seguro para um capital, né, para o chamado smart money, que vem para cá para ganhar as taxas de juros. Quando você tira isso, e a gente tirou isso, e acho que é uma vantagem que o Brasil tem, é natural que a taxa de juros mude um pouco, a taxa de câmbio mude um pouco de patamar para cima. Então, eu acho que é bom para o Brasil que a gente tenha juros baixos e o câmbio um pouco mais alto, ao contrário do que a gente sempre teve. Então, o câmbio alto, ele é, na minha opinião, até um certo ponto, ele é uma boa coisa para a gente e faz sentido. Tem um terceiro ponto no câmbio, obviamente tem uma relação entre dos Estados Unidos com o mundo, porque a moeda é americana, então isso também afeta. E tem sempre um componente no Brasil que vai demorar muito tempo para mudar e talvez não mude nunca, que é o dólar no Brasil significa uma moeda significa uma rota de fuga, de pânico, né? Quando você está com medo do governo, quando você está com medo de qualquer coisa, você compra dólar, você se protege no dólar. Isso serve para todos os fundos do mercado financeiro, mas isso serve para as pessoas também, para as empresas. Então, quando você soma a mudança da taxa de juros, os termos de troca, os Estados Unidos, você tem um câmbio mais alto. O câmbio é 5 e pouco? Não, o câmbio não é 5 e pouco. Mas é um câmbio mais próximo de 4,70, 4,80 do que um câmbio a 4,20, que era o que a gente tinha no começo do ano. Agora, enquanto você tem um Covid que a gente não sabe onde começa, onde acaba, onde você tem uma manifestação dia sim, dia não, onde você tem briga entre poderes, onde você tem filhos falando o tempo todo, onde você tem queda de ministro, onde você tem um ambiente político que atrapalha, faz sentido você imaginar que a esse dólar de 4,70, 4,80, eu vou exigir um prêmio, né? Se vocês repararem, no pior momento dessa crise política toda, dessa confusão toda, que é mais ou menos ali, quando sai o Moro, quando sai o ministro, quando tem embates com o STF, é quando a gente tem o câmbio mais próximo de 6. Quando a coisa, de uma certa maneira, abaixa a temperatura, ela cai de novo para próximo de 5. Quando a temperatura sobe, ele volta para 5,20, 5,30. Então, eu acho que a gente não deve ver o câmbio muito abaixo de 4,70, 4,80. Acho que ele vai buscar esse equilíbrio em algum momento até o final do ano, desde que as condições políticas permitam que as pessoas parem de se proteger do câmbio para qualquer coisa que aconteça. Então, eu acho que o câmbio é mais ou menos isso. Sobre o Proer, na verdade, o Proer, ele salvou os bancos públicos, né? Na verdade, o governo injetou dinheiro nos bancos públicos para depois vendê-los. Os bancos, a gente tem um problema nos bancos, a gente criou um problema na última década. Um dos legados negativos dos anos do PT dos anos do PT em economia, é uma concentração enorme
nos setores, né? Aquela busca por fazer campeões nacionais. A gente tem isso no setor de carnes, a gente tem isso no setor aéreo, a gente tem isso no setor de leite, a gente tem isso no setor de bancos, né? Se vocês lembrarem, a gente tinha bancos estrangeiros aqui no Brasil, né? Você tinha HSBC, você tinha Citibank, você tinha um monte de bancos que ao longo do tempo foram saindo do Brasil, os bancos privados engolindo eles, e hoje a gente não tem concorrência no Brasil. A gente tem só 5 grandes bancos, eles brigam em nichos diferentes. Quando você vai ver a área que eles brigam, a gente está falando, na verdade, sempre em 3 bancos para cada coisa. Falta concorrência, falta opção de curto prazo para resolver isso. E as empresas, né, por serem empresas privadas, e aqui eu estou falando do Itaú, do Bradesco e do Santander, eu acho meio ilusão a gente acreditar. Eu nunca acreditei e espero que o Paulo Guedes não acredite nisso, né? Porque, olha só, o banco, ele ganha dinheiro emprestando dinheiro de um para o outro, né? Então, ele pega o meu dinheiro que ele capta a um e empresta para a sua empresa te cobrando 3, 5, 7, 10. O banco ganha dinheiro com isso, né? No momento onde a economia está, num pior momento, onde está todo mundo apertado, onde você tem empresas em má situação, pessoas em má situação também, porque perderam emprego, porque perderam renda, não faz sentido acreditar que esses bancos privados vão emprestar mais dinheiro. Eles vão fazer o contrário, eles vão emprestar talvez a mesma quantidade de dinheiro, mas fazendo exigências muito maiores do que eles faziam. Então, provavelmente, só as empresas que têm garantia para entregar, as pessoas que têm algum tipo de crédito vão ter acesso a crédito nesse momento. Infelizmente, não será pelos bancos privados que a gente vai ver gargalo. A gente vai ter que buscar dinheiro em BNDES, nesses Pronamps que estão sendo feitos, nessas coisas que vão direto do governo. Talvez começar a olhar fintechs, talvez começar a olhar cooperativas, talvez começar a olhar bancos digitais. O futuro dos sonhos para nós como consumidores é que esses bancos digitais, fintechs, cooperativas ganhem musculatura para que possam concorrer com os bancos. Porque, senhores, sem concorrência não tem como, né? O que faz ao longo da história você ter serviços melhores e preços menores é concorrência. Se você não tem concorrência, você dificilmente vai ter serviços e produtos melhores e preços menores. Sempre foi assim e sempre vai ser assim. E um dos grandes entraves da economia brasileira, que demora para você conseguir desmontar, é que você tem setores muito concentrados para absolutamente tudo. E aí você tem serviços e produtos ruins ou serviços e produtos caros. Porque o Brasil, para quase tudo, é um país caro sem ser um país rico, né? Quando a gente sai para uma viagem ao estrangeiro, quase tudo lá é mais barato do que aqui. Ao mesmo tempo em que a renda média do brasileiro ela é baixa. Então, o Brasil, com essa estrutura econômica que fez errada por muito tempo e que está sendo desmontada, o Brasil conseguiu a proeza de ser um país caro sem ser um país rico. E a gente precisa desmontar isso aí. Ok, Teco, obrigado. Mais alguém tem alguma pergunta? Pode abrir o microfone. Joaquim, vocês me ouvem bem? Sim. Medina, por gentileza, a gente só não explodiu totalmente em função das reservas que dão uma certa tranquilidade lá no exterior? Essa é uma pergunta, me parece que a gente tem um bom nível de reservas aí para segurar um pouco essa marimba toda. A pior das crises que a gente está vivendo hoje, seguramente, é a política. Você já discorreu sobre ela. Uhum. Então, a pergunta número 1 é essa. Me parece um compromisso forte aí do governo segurar essas reservas e isso dá uma certa tranquilidade lá fora para o exterior. A segunda pergunta, apesar dessa turbulência toda, desse manicômio que a gente vive,
a gente ainda é considerado o terceiro país mais atraente em investimentos aqui. Parece que a gente fica atrás de China e Índia, se não me engano. Uhum. O Cabral que plantou essa bagaça aqui, não o governador do Rio, aquele que descobriu a gente. E, finalmente, eu gostaria de ouvi-lo sobre o mercado interno, a inadimplência no mercado interno. Se falou agora há pouco, você comentou sobre, respondendo ao Adolfo, que ninguém tem acesso a esse dinheiro que tem aí nos bancos. Né? Me parece que são 20%, 22% que eles emprestaram com garantia de 3, 4, 5 vezes. Uhum. Há, inclusive, o movimento das grandes indústrias sendo a intermediária para financiar o pequeno varejo que está morrendo no país. Uhum. Então, eu gostaria de ouvir sobre a inadimplência no mercado interno, se a minha leitura sobre as reservas internacionais não deixa o circo pegar o fogo total, e gostaria que você tecesse seus comentários sobre isso, Medina. Tá bom, vou tentar lembrar de tudo. Ó, a história das reservas é o seguinte, as reservas, elas servem de colchão para muita coisa, mas, na minha opinião, não é isso que torna o país mais seguro ou menos seguro. O que acontece com as reservas é que, antigamente, vocês vão lembrar, toda vez que o dólar subia, o país quebrava, porque era todo mundo muito endividado em dólar. Isso mudou, o brasileiro não é mais endividado em dólar há muito tempo. A gente é credor em dólar, inclusive, a ponto de que quando o dólar sobe, obviamente tem gente que ganha, tem gente que perde, mas o saldo disso, ele é positivo. Então, o Brasil deixou de ser refém do dólar. A essa altura do campeonato, quando o dólar sobe 40% em 4 meses, em todas as outras 300 vezes o Brasil quebrou, né? O Brasil hoje não tem dívida externa, por exemplo. O que garante é uma coisa muito simples, é uma coisa que garante a minha vida, a sua vida, da sua empresa, a da família de todos nós, a de qualquer cidade, qualquer estado, qualquer município. O que dá segurança a um país é o quanto ele gasta, o quanto ele ganha, o quanto ele gasta, o quanto ele arrecada. Por quê? Porque isso é que impacta no tamanho da dívida dele. Você não vai emprestar dinheiro para alguém que está com uma dívida muito alta e que, quando você olha, todo ano, há 200 anos, ele continua gastando mais do que ele ganha. Isso aí não precisa ser nenhum gênio para você saber que o país vai quebrar lá na frente. O Brasil deu 3 calotes da dívida já. As empresas, você tem um calote quando você, por muito tempo, você gasta mais do que você ganha, você gasta mais do que você arrecada. Então, o sinal que o Brasil precisa dar ao mundo é de que o Brasil vai cuidar das contas públicas. Equilíbrio. Equilíbrio. Por que isso? Porque como você controla as contas públicas? Porque se você controla o gasto, significa que a sua dívida não explode. Então, se a dívida não explode, tudo bem. Como é que você cuida dessa equação? Só tem 2 jeitos. Ou você segura o gasto, ou você aumenta a arrecadação. Para você aumentar a arrecadação, você tem que aumentar a carga tributária no Brasil. A carga tributária no Brasil é muito alta, e ela é muito alta porque durante muito tempo, especialmente no governo Fernando Henrique, foi esse veículo que foi usado. Vamos gastar dinheiro e a gente sobe a carga tributária. Então você arrecada, você gasta mais, arrecada mais. Só que a gente chegou num nível que a carga tributária hoje é altíssima. Então não tem mais espaço para você fazer isso. Portanto, se você não cuidar do gasto, você só tem 2 caminhos. Ou lá na frente a dívida vai explodir e eu vou te dar calote, ou eu vou ter que subir o imposto. Em ambos os casos, se você é um investidor estrangeiro no Brasil, você não escolhe o Brasil. Você não vai montar a fábrica aqui que demora 3 anos para ficar pronta e que vai custar 4 bilhões de dólares, se lá na frente o imposto vai subir muito, ou se lá na frente o país vai quebrar. Então, a sinalização que a gente tem que dar ao mundo, e que a gente deu quando aprovou a reforma da Previdência, é que o Brasil não vai se tornar insolvente. Esse é o recado que o país tem que dar, os estados têm que dar, as cidades têm que dar, as empresas têm que dar, as famílias têm que dar. Essa é a regra do jogo do que a gente pede para emprestar dinheiro. Então, o Brasil tem que dar esse sinal. Sobre as reservas era isso. Sobre a crise...
A crise política, vamos deixar para lá, uma hora eles vão se entender, mas eu acho que esse é um componente pesado. E para abrir oportunidade para os demais, eu gostaria então que você comentasse um pouco sobre essa questão do varejo interno e os bancos que não atendem. As empresas é que estão fazendo isso. Pois é, na verdade, a gente vai ter que, o brasileiro de maneira geral, e o brasileiro, eu digo eu, você, qualquer família, qualquer micro e pequena empresa, a gente vai ter que começar a olhar para lados que a gente nunca olhou antes. A gente está acostumado a tomar crédito no banco que a gente tem conta corrente. O brasileiro, eu faço coluna disso na CBN há muito tempo. O brasileiro, ele em certa medida, ele é muito preguiçoso para comparar créditos, para comparar taxas, para procurar alternativas melhores fora do banco que ele tem conta corrente. Muitas vezes não é nem a preguiça, é desconhecimento. A gente é analfabeto financeiramente. Não, sim, concordo. Você me desculpa pelo termo, mas o seu termo é mais apropriado. Mas é isso. O problema é que os grandes bancos, eles são empresas conservadoras, empresas que ganham muito dinheiro fazendo coisas, emprestando dinheiro, mas também com tarifas, com outras coisas. Eles nunca se expuseram ao risco, nunca se expuseram a um risco demasiado. E a situação econômica nesse momento, para as pessoas, para as famílias e para as empresas, é uma situação crítica. Hoje, se você for emprestar dinheiro para qualquer pessoa, você há de convir comigo que, via de regra, está mais arriscado, né? Está mais arriscado. Então, o governo precisa arrumar um jeito de pular os bancos via Pronamps, via BNDES, via esses bancos de fomento, e vai ter gente que vai ocupar espaço, vai ter gente que vai fornecer o crédito que é preciso. A minha expectativa é que a gente consiga preencher isso com outras vias que corram em paralelo e que fique esse legado daqui para frente, de que precisa ter outras vias de acesso onde o crédito funcione. Não importa se é no Magazine Luiza, não importa se é no seu fornecedor que vai te dar crédito, ou numa cooperativa da sua cidade. A gente precisa ter mais oferta de crédito e mais lugares ofertando crédito, porque é muito pouco. Nesse intervalo, o oxigênio do pequeno, médio varejo está acabando. E fazer essa ponte, fugida dos bancos privados, eu acredito que a gente não tem tempo para sobreviver em face o oxigênio está encerrando. Eu estou fazendo esse posicionamento em função do que a própria CISP tem, não é? Um conjunto de indústrias que atende aí o pequeno, médio, grande varejo, e a gente tem observado uma dificuldade grande. E eu achei muito interessante quando as grandes indústrias, através do BNDES, se não me engano, está liberando recursos para que eles dêem um oxigênio para o pequeno varejo para não acabar, não é, meu amigo? Sim, a gente não tem muito tempo para isso. Isso vai ter que acontecer, Joaquim. Isso vai ter que acontecer, em alguma medida vai ter que acontecer. Importante só, para fazer um paralelo a isso, é que é o seguinte, se o Covid, de alguma maneira, não for equacionado, pelo menos, não há crédito que dê jeito, né? Porque, assim, a gente ficou em alguns lugares 1 mês, em outros lugares 1 mês e meio, em outros lugares já tá 2 meses e meio. Isso tem que passar, porque se não passar, né? Se a gente não conseguir reabrir as coisas, não há crédito que dê jeito, não há crédito de lugar nenhum. Então, eu concordo que tem uma crise política, tem uma crise aí de processo, mas tem uma crise de saúde que está sendo mal administrada, majoritariamente mal administrada. E isso está atrapalhando também. Ok, então eu agradeço aí as suas respostas e aberto aí para os demais também. A gente tem mais quanto tempo, Bruno? A gente tem mais uns 5 minutos, Joaquim. Então está aberto para os demais, não é? Emerson Sim, Bezerra, prazer em vê-lo. Mais alguém tem alguma pergunta? Não, acho que não, Joaquim. Bom, a fórmula é essa, né? A gente continuar fazendo a nossa parte, torcendo para que o Brasil dê certo e deixa surpreso essa questão de toda essa crise econômica, política e de saúde. Ainda assim a gente sobrevive e isso mostra a força do brasileiro, né, rapaz?
É só dar um pouco de oportunidade, a gente vai superar isso aí. Brasileiro é pós-graduado em crise, né? A gente bebeu desse leite a vida inteira, né? Eu acho assim, a gente tem que, obviamente, a gente tem que tentar, de uma maneira geral, tanto como pessoa, como família, como empresas, eu acho que o grande desafio é a gente conseguir transpor essa crise de saúde da melhor maneira possível, né? Com menor dívida possível, com endividamento mais barato, se possível, com o menor estrago para a economia possível. Agora, passado isso, porque eu acho que a gente está falando disso aí, a gente está falando de coisa de mais 15 dias, 30 dias, a gente vai precisar que o governo nos sinalize para onde a gente vai. Eu acho que a gente está de novo numa grande bifurcação, né? Se vocês imaginarem que a gente chegou aqui, a gente tem 2 caminhos para tomar. Esses caminhos nos levam a lugares muito diferentes. Na minha opinião, há um caminho muito bom que vai dar certo e o outro caminho acho que não tão bom, imagino que dê errado como sempre deu. Eu acho que esse endereçamento é o que vai nos mostrar o quanto tempo a gente vai demorar para conseguir repor essa crise, né, esse tombo que vai ser a economia esse ano. Eu tenho um último slide ali, é um tombo, a gente cai esse ano 6%, a gente precisa recuperar isso logo, né, a gente afunda esse trimestre para depois começar a melhorar depois, mas a quantidade de coisas que a gente for fazendo, que é o que vai dar musculatura para a economia, que é o que vai dar tração para esse carro, é o que vai nos mostrar o quão rápido esse carro é capaz de andar na retomada e, principalmente, o quão longe esse carro é capaz de ir. Então, acho que são 2 grandes jogos ali, pelo menos na minha cabeça, né? A gente tem que conseguir arrumar um jeito de transpor essa crise da melhor maneira possível e também da maneira mais rápida possível, porque não adianta demorar 6 meses para reabrir as coisas todas, mas o segundo passo é que caminho a gente vai tomar, aonde esse caminho vai nos levar. Então, eu pessoalmente estou muito de olho nisso, a gente pode voltar a fazer uma live aqui de novo em agosto, quando, em tese, essa história do Covid tiver de lado, pelo menos, tiver no mínimo equacionado, e a gente vê de uma forma mais clara o quanto o Congresso está disposto a trabalhar para o Brasil, o quanto o governo está disposto a diminuir o embate político em prol de uma agenda econômica e o quanto o Ministério da Economia, de fato, endereça coisas para serem votadas e serem feitas. Eu acho que a gente vai ver tudo isso a partir da semana que vem aí, pelo prazo de 1 mês, e talvez ali, em algum momento de agosto, a gente consiga ter um retrato de qual caminho a gente tomou. E aí eu acho que a gente pode voltar a desenhar os próximos anos com mais certeza. E acho que isso que, para quem é empresário, né, é isso que importa. Você precisa ter uma previsibilidade, você precisa ter um caminho que você consiga reconhecer para onde o país está indo. Ok, muito obrigado. Da minha parte, eu encerro e agradeço aí. Bruno, a palavra é sua. Se não tiver mais nenhum questionamento, nenhuma pergunta. Eu teria uma, se possível. Foi falado muito no início da convite que ia ter uma recessão, né? Se falou logo isso, não vai ter uma recessão. E, simultaneamente, o que a gente vê e que se comenta muito que, ao contrário, vai ter aquela síndrome da recompensa, né? As pessoas, porque ficaram 90 dias em casa, vão sair e vão querer, não, eu mereço isso, eu vou comprar isso porque eu mereço, independente do custo ou se eu preciso. E eu sou responsável financeiro por uma empresa de cosméticos, e nos surpreendeu maio e junho, tá? Assim, nós ultrapassamos a nossa meta e muito, e mesmo com esse problema do comércio fechado, todo mundo foi para e-commerce e tentou vender, delivery, e o consumo está acontecendo. Eu queria que você falasse alguma coisa só nesse termo aí, se realmente vai vir uma recessão ou se vai vir a primeira onda de recompensa, síndrome da recompensa. Eu só pus aqui esse gráfico para vocês, só para ficar mais fácil mostrar. Vocês estão vendo, né? Sim. Sim. Adolfo, eu acho que a gente pode, no primeiro momento, sonhar com ambos, né? A gente tem uma recessão, né? O país... nesse primeiro trimestre, o PIB cai 1,5%,
Esse segundo trimestre, a expectativa é de uma queda de 10% no país, porque majoritariamente Rio de Janeiro e São Paulo, que são os dois grandes centros de economia, estão majoritariamente fechados. Você imagina que o terceiro trimestre as coisas começam a reabrir, então você tem, obviamente, quando você compara uma coisa aberta contra uma coisa fechada, o salto é enorme, né? Então, você talvez tenha os dois. A grande questão que ainda é uma névoa ainda, e eu posso dar a minha opinião, mas é baseado só no que eu pretendo fazer da minha vida, é que é o seguinte, como a gente está com tudo majoritariamente fechado aqui em São Paulo, ou funcionando parcialmente, a gente ainda não tem nenhum dado de como as pessoas estão funcionando. O que a gente tem visto são as coisas que estão abrindo cheias, mas a gente ainda não sabe, por exemplo, quando o restaurante abrir, quando o bar abrir, quando os hotéis abrirem, como é que as pessoas vão reagir a isso. Acho que existe sim um consumo represado enorme, enorme. As pessoas estão com coisas para fazer, querendo fazer coisas, precisando, né, pôr a cabeça para fora e ter um pouco de lazer, de diversão, mas a gente não consegue medir porque isso não aconteceu. Então, eu acho que você tem um misto, eu acho que você pode ter os dois cenários. O que ainda me incomoda um pouco, e aí enfim, acho que está incomodando a todos, é que se a gente voltasse em março, que é quando tudo isso começa, eu achava que nesse momento de junho, a gente já estaria alguns passos à frente, né? Talvez não que a vida já tivesse voltado ao normal, mas mais coisa aberta por mais tempo, mais coisa já equacionada, e a impressão que eu tenho, principalmente aqui no estado de São Paulo, é que a gente está muito no começo ainda. Então, enfim, eu, por exemplo, fico monitorando os dados do Covid o dia inteiro porque precisa abrir, precisa voltar a funcionar isso, até para a gente começar a ver como é que as pessoas estão se comportando. Eu acho que a gente vai se comportar muito mais próximo do que a gente se comportava antes, do que as pessoas estão imaginando. Essa é a minha opinião, mas a gente vai precisar abrir as coisas para ver como é que as pessoas vão funcionar. Muito obrigado, hein? Ok, obrigado, Adolfo. Teco, obrigado pela participação hoje.